Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, São Paulo. Eu sou o Leandro e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu convido a todos para que possamos fazer uma singela prece, uma singela oração, pedindo com todo o nosso amor, com muita fé, com muita esperança no coração, o concurso dos benfeitores espirituais, de nossos mentores espirituais e as bênçãos do Mestre Jesus, nosso irmão maior, para que possamos aprender com o Evangelho de hoje, para que possamos absorver todos os ensinamentos deste Evangelho maravilhoso e desta forma que nós possamos aplicá-lo em nosso dia a dia e em nossas vidas. Pedimos também aos benfeitores espirituais que nos abençoem e nos protejam a nós e a nossa família, os nossos lares, as nossas atividades profissionais e que possamos sempre, em todos os lugares onde nós estivermos, levarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, como foi dito, vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E, para início, antes de nós passarmos pelos 3 trechos aqui de Evangelho que nós temos, eu gostaria de lembrar que, neste capítulo, Jesus ele pergunta aos seus discípulos, né, no Evangelho de Mateus, pergunta aos seus discípulos o que dizem as pessoas a respeito dele. E quando Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos, ele pergunta com autoridade de mestre, que quer saber dos seus discípulos, dos seus aprendizes, o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Jesus, na verdade, ele precisava que os seus discípulos aprendessem tudo o que ele tinha para ensinar o mais rápido possível, porque ele sabia que o seu tempo entre os homens seria bastante breve, como foi. Então eu me atrevo a dizer que Jesus foi o maior pedagogo que já existiu aqui no planeta. Vejam só. E os seus ensinamentos, eles sempre eram pautados como ensinamentos éticos e morais, que é o que nós tentamos trazer para o nosso dia a dia, seguindo aí os ensinamentos e os preceitos da doutrina espírita. Então, para a gente poder usar como preâmbulo para o nosso bate-papo de hoje, eu quero trazer o item 3 deste capítulo, que está nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também nas anotações de Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12, que nos diz assim: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, antes fizeram dele quanto o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Então, nós podemos entender que, nesse trecho do Evangelho, Jesus claramente dizia a seus discípulos a respeito da reencarnação de Elias, que foi João Batista. Elias foi um profeta muito importante à sua época e que viveu, que reencarnou há 800 anos antes de Cristo. Então, Jesus usou este momento para
dizer a seus discípulos, para ensinar a seus discípulos, de que Elias já havia reencarnado como João Batista, que foi o predecessor que veio anunciar, que veio pavimentar a chegada do Mestre, para que ele pudesse trazer para a humanidade o seu evangelho. E há um outro trecho também deste evangelho de hoje, que está nas anotações de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, que nos diz assim: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Vou parar aqui um pouquinho. João Batista, certamente, como já falamos, não poderia ser, porque João Batista era contemporâneo de Jesus. Jeremias, tecnicamente, até poderia ser, porque Jeremias foi também um profeta muito importante à sua época, que encarnou 600 anos antes de Cristo. Mas Jesus, ele disse a seus discípulos o seguinte: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Então nós podemos entender o seguinte: quando ele diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque Jesus, ele é o espírito crístico. E o que significa um espírito crístico? O espírito crístico é o espírito mais puro e em grau de pureza mais elevada que existe. E Jesus, ele, governador interplanetário, governador do planeta Terra, criador do nosso planeta, ele reencarnou no nosso planeta apenas essa única vez, por ser um espírito de tamanha pureza. Mas, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que o planeta Terra ele tem, né, já comprovado cientificamente, aproximadamente 4 bilhões de anos. Mas Emmanuel já nos diz que o sistema solar onde Jesus nasceu ou foi criado, vamos dizer assim, pelo Pai Nosso Senhor, existia há 15 bilhões de anos. Então, Jesus passou por todo o grau evolutivo que nós, homens, estamos passando. Então, se ele nasceu há 15 bilhões de anos, ou foi criado, gerado há 15 bilhões de anos, e o planeta Terra tem 4 bilhões de anos, então Jesus passou por todo esse processo evolutivo e aproveitou para nos ensinar, para nos trazer o seu evangelho em todo momento. E eu lembro que Kardec, quando ele escreveu o evangelho, né, orientado pelos benfeitores espirituais, ele dividiu em 5 partes. Então ele fala sobre as predições, os milagres, os atos comuns do Cristo, porque o Cristo, quando encarnado, se fez homem, e as palavras do Cristo que deram origem aos dogmas da Igreja, além do ensinamento ético e moral de Jesus. E nós, né, na doutrina espírita, ela fundamenta as suas bases éticas e morais nos ensinamentos de Jesus. Por isso que nós estudamos os ensinamentos do Mestre através de suas parábolas, através daquilo que as Escrituras nos trazem. Lógico que sob a perspectiva, sob a ótica da doutrina espírita. Então, nós podemos dizer que Jesus, à sua época, foi o maior personagem religioso e o é até os tempos atuais. E também nós podemos lembrar que desde a encarnação de Jesus,
quando ele chegou, né, encarnado aqui no planeta, esse simples ato da sua vinda já promoveu uma mudança muito grande em todas as consciências dos homens daquela época. Então, nós costumamos dizer que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações que está em transição para se tornar um planeta de regeneração. Eu me atrevo a dizer o seguinte: desde que Jesus encarnou, o planeta Terra já está em transição. Alguns dizem que a transição começou em 2012, outros em 2019, outros com a pandemia, mas eu me atrevo a dizer que desde que Jesus chegou há mais de 2000 anos, o planeta Terra encontra-se em transição. Tamanho o poder e a grandeza da sua presença por si só e também de seus ensinamentos. Então, eu trago aqui também para a gente o diálogo de Jesus com Nicodemos, que é o item 5 deste capítulo, que nos diz assim: havia um homem entre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Então, os fariseus naquela época eram doutores da lei, eram como se fossem juízes nos tempos atuais. E aí, continuando. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então vejam só, naquela época os fariseus eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus, mas Nicodemos, sabendo, né, no fundo do seu coração, no seu mais íntimo da alma, quem era Jesus. Só que, por conta dessa não aceitação e com medo da repercussão que haveria se à luz do dia vissem Nicodemos encontrando a Jesus, automaticamente ele foi encontrar o mestre à noite. Mas ao chegar, ele já reconheceu a grandeza de Jesus, dizendo: Rabi, sabemos que é mestre. Vejam só. E aí, continuando o diálogo, Jesus respondeu a Nicodemos e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. E Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura podes entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Então respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, aqui eu trago para a gente uma reflexão. Quando Jesus nos diz que é preciso nascer de novo da água e do espírito, é que era preciso nascer espiritualmente e biologicamente. Mas quando o mestre menciona a água, é porque os judeus naquela época, eles entendiam que a água, e com toda razão, que a água era o elemento gerador da vida. Eles não estavam errados a respeito disso, né? Segundo segundo também o entendimento da sociedade no mundo ocidental, né, na parte ocidental do orbe, o espírito, ele é criado no momento do nascimento da carne. E Jesus, com esse ensinamento a Nicodemos, ele nos diz que não, porque o que é nascido do espírito é espírito, ou seja, o espírito ele previamente já existia antes da encarnação ou da reencarnação. Então, mais uma vez, nós entendemos, através dos ensinamentos do Mestre, que ele falava claramente sobre o processo reencarnatório, o qual nós fazemos parte. E somente através dele, do contato da carne com o espírito, é que nós nos desenvolvemos e evoluímos espiritualmente. Então, a igreja, por sua vez, ela havia estabelecido que a felicidade
não é deste mundo, né? A igreja do modo geral, não estou classificando uma ou outra. Mas Jesus ele foi um pouco mais além, quando ele nos disse que neste mundo somente teremos aflições, mas lembrai-vos de mim, porque eu venci o mundo. Então, a nossa existência na Terra, ela é feita de encontros, reencontros e desencontros. Então, vejam só, encontros com espíritos também reencarnados, que não nos eram comuns, mas que acabamos criando laços de amizade, ou até de amor, ou até vínculos familiares. Reencontros com espíritos encarnados que nos eram muito caros, que nos eram muito preciosos em reencarnações anteriores, e até mesmo desencontros, quando nós temos a certeza do nosso processo reencarnatório e queremos muito encontrar um ou outro e acabamos não nos encontrando. Mas é somente dessa forma que nós evoluímos no processo de lapidação espiritual ao qual nós nos submetemos durante o processo reencarnatório, para que nós possamos nos tornar espíritos cada vez mais evoluídos, espíritos cada vez melhores, por assim dizer. E eu trago para nós aqui uma reflexão do livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico, através do espírito Néio Lúcio, o capítulo 24, que é o capítulo chamado Os Sinais da Renovação, que nos diz assim: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino de Deus estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Então, quando o reino de Deus estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. E não se pode e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu trago para nós a seguinte pergunta: aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Está no céu? Está em alguma outra dimensão mais superior? Está inatingível a cada um de nós? E aí eu trago a seguinte pergunta, né? Será que o reino de Deus não está no nosso coração? E aí eu digo que sim. O reino de Deus ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. É aí que habita o reino de Deus. E cabe ao homem poder se lapidar, poder evoluir e melhorar espiritualmente e moralmente, para que ele encontre o reino de Deus dentro de si mesmo. Né? Lembrando, né, como fazer isso? A questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os nossos benfeitores espirituais qual é o modelo de guia e perfeição que Deus deu ao homem, e os benfeitores espirituais respondem: vede a Jesus. Então, basicamente, é seguir os ensinamentos do Mestre, seguir os seus passos. Né? Uma coisa que eu sempre trago comigo, quando a gente precisa tomar alguma decisão, ou fazer alguma coisa difícil, ou né, algo que a gente não tem certeza do que fazer, eu sempre penso, mas o que o Mestre gostaria que eu tivesse feito, ou que eu fizesse? Entendo que esse é um modelo muito importante para nós seguirmos adiante no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? E aí, quando a gente pensa ainda nisso, a gente lembra um pouquinho do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do nosso querido André Luiz, também psicografado pelo Chico, que ele nos traz no item 18, não se esqueça, o seguinte ensinamento: assuma os compromissos materiais, mas não se esqueça das lições do Evangelho. O reino de Jesus está na vida futura. Contudo, se você se importa com a sua transformação moral,
você pode ter a certeza de que já faz a parte dele. Então veja, o reino de Jesus está na vida futura, mas nós estamos aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Paulo de Tarso, estudando o Evangelho de Jesus, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nós estamos buscando com isso? A nossa evolução espiritual. Então, automaticamente, nós já estamos fazendo parte do reino do Mestre Jesus. Veja como Jesus é maravilhoso. Aqui, presente entre nós, continua nos ensinando e trazendo oportunidades maravilhosas de melhorarmos, crescermos e evoluirmos espiritualmente. Meus queridos amigos, esta é a mensagem que eu gostaria de trazer nesse estudo do Evangelho de hoje. E antes de encerrarmos, eu convido a todos também para fazermos uma prece juntos. Jesus querido, Mestre amado, nosso amigo de todas as horas, obrigado pelo teu Evangelho. Obrigado por nos permitir fazer parte do seu reino. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Ensina-nos o caminho que devemos seguir. Ensina-nos, Mestre, a lembrarmos sempre de Ti, Tu que venceste o mundo, Tu que passaste por todas as provas mais dolorosas que uma pessoa pode enfrentar. E Tu nos ensinou a amar, mesmo os nossos algozes. Abençoa-nos, Mestre querido, hoje e sempre, e não nos abandone jamais. Que assim seja. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Mestre Jesus e que nosso Senhor os abençoe. Fiquem com Deus, um grande abraço.